Você tem servido a Deus ou só fugido de queimar no inferno? Você já parou pra pensar que dá sim pra ir à igreja a vida toda, ir em todos os cultos e mesmo assim nunca ter tido um encontro verdadeiro com Cristo? Por não ser muito falado, ou talvez por falta nossa de busca por conhecimento, a gente começa a confundir bater ponto na igreja com ter vida espiritual. O que era pra ser um encontro verdadeiro com a graça acaba se tornando um caminho trilhado apenas pelo medo de queimar no inferno. Muitos passam anos indo por ir e acabam achando que a frequência no banco é o passaporte pro céu. Uma vida baseada somente pelo medo das consequências de não seguir as regras e as doutrinas, o que acaba resultando em pessoas soberbas que acreditam que seguir essas regras e doutrinas sem errar o faz melhor do que outras pessoas que supostamente erraram, muitas vezes colocando de lado o real sentido de graça que não está atrelado à placa de igreja e sim à misericórdia de Deus. Eu sei que é difícil ouvir isso e eu sei que é difícil abrir os olhos e perceber que você passou anos congregando e ao contrário do que você diz, você passou anos congregando e não servindo. Que talvez você conheça muito da sua religião, mas não do Pai. É confrontante e desconfortável perceber que o medo te move muito mais do que o amor. O foco principal não pode ser evitar o inferno, e sim amar a Jesus. Temos que parar de trocar um relacionamento real com Ele por apenas uma rotina religiosa. Pode ser muito perigoso para o cristão apenas se acostumar com a igreja. A frieza espiritual que pode te tomar é tão perigosa quanto que te faz pecar. E o grande problema de não entender isso, de não enxergar o costume em ser cristão de igreja e se prender a hábitos religiosos, é que quando chegam momentos iguais ao da pandemia, onde ninguém podia sair de casa e não podia ir à igreja, muitos cristãos entraram em colapso por achar que não estavam servindo a Deus por não estar congregado. E não é só pelo amor de estar em unidade com a comunidade cristã, e sim por estar condicionado a achar que o seu louvor e a sua entrega só pode ser feita dentro do templo. Medo das tribulações que viriam, das tentações que chegariam até as pessoas, sem poderem estar congregados, sem poderem buscar a palavra para diversas situações, sendo que isso não precisa estar condicionado ao hábito de ir à igreja. Nós devemos sim viver em comunidade, nós devemos buscar a Cristo com a nossa irmandade, com a nossa comunidade cristã, mas não podemos estar somente acostumados a isso. Nós precisamos sim aprender a dobrar nossos joelhos, a buscar a Cristo no meio das adversidades, aonde quer que seja. Você pode até dizer que não e me contrariar pelo que está vivendo agora, mas você não pode negar que em alguma fase da sua vida cristã você achou que ela se resumia a uma lista de pode e não pode. Quando em conversas ou até mesmo pensamentos sobre o batismo, a primeira coisa que vem é o que você pode ou não fazer, o que é ou não aceitável para um cristão. Mas para quem está chegando agora, ou até mesmo quem já está há muito tempo, o que precisa ficar entendido é que a santidade é um fruto do encontro real com a... e não se limita apenas a regras de cada instituição. Se a gente vai para a igreja apenas pelo medo da condenação, a gente não entendeu o real sentido do sacrifício na cruz. Cristo não morreu para que tivéssemos medo, e sim vida, e vida com abundância. Não confunda templo com o reino, e não confunda hábito com fé. Muitos estão dentro do templo, mas estão morrendo de sede, porque confundiram o copo com água. Não existe isso de servir a Deus apenas por ir em tal denominação. Eu sirvo a Deus em tal lugar. Servir a Deus é muito mais do que isso. O medo do inferno pode até te levar para a igreja, mas somente o amor e a misericórdia de Cristo pode te levar para o céu. Ele não morreu na cruz para você ser um prisioneiro do medo, um escravo religioso. Ele morreu na cruz para que você fosse um filho atraído pelo amor. O foco não pode ser só fugir da condenação, e sim encontrar a vida eterna.